18 horas mais 22 minutos e agora chegou a hora do Momento Cultural. Hoje a gente vai conversar com o artista multimídia Alexandre Orion, que está com uma exposição no Centro Cultural São Paulo. A mostra inaugurou no dia 18 de novembro e fica exposta até o dia 25 de janeiro. E o melhor de tudo, gratuito. Alexandre, muito boa noite, seja bem-vindo, tudo bem? Boa noite, Larissa, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Alexandre, essa amostra chamada Arte explora a tensão entre arte, cidade e meio ambiente, né? Você é conhecido por essas intervenções artísticas que utilizam a própria poluição como matéria-prima. O que motiva você a utilizar a poluição urbana como matéria-prima para a sua arte, mas especialmente falando aqui dessa nova mostra Arte? Larissa, eu sou um cara do grafite, né, da década de 90. Então, eu comecei a ir para a rua aos 13 anos de idade, a minha intenção era buscar a liberdade, né, ou seja, era um menino de 13 anos de idade, e eu sofri um impacto muito grande da própria cidade, né, ou seja, a cidade, ela te mostra tudo que tem de ruim, mas também te mostra coisas muito boas e bonitas. Mas eu fui ter, apesar de toda a cultura do skate, de toda a cultura, né, de viver na rua mesmo, de estar pela rua, quando você tem esse embate com a cidade, ela te mostra, esfrega na sua cara a poluição, ela esfrega na sua cara as pessoas em situação de rua, né? Então eu fui tomando um contato muito cedo com os problemas sociais da cidade, e dentre eles a própria poluição. Na verdade, meu primeiro impacto significativo foi quando a Marta, né, Suplicy, no mandato dela, inaugurou os túneis amarelos, aqueles túneis que passam por baixo da Avenida Faria Lima, sabe? E esses túneis eram originalmente amarelos. 3 meses depois da inauguração, eles estavam pretos. E isso foi bastante chocante. Um dia eu desci para ver o que era. Eu imaginei, inclusive, que pudesse ser uma alteração na luminosidade do túnel, sabe, na intensidade da luz, que estivesse causando esse efeito. E foi bastante assustador, que ao chegar no túnel, você já percebe a qualidade do ar, a boca seca imediatamente, porque o túnel é uma cápsula, né? Ele é um lugar em que a poluição que é despejada não sofre o efeito da chuva, por exemplo. Então aquela poluição fica ali sendo revirada pelo vento causado pelo movimento dos carros. E foi ali que eu fiz o primeiro trabalho dessa série, que também está apresentado nessa mostra, que é o Ossário, que foi um trabalho em que eu limpei as paredes do túnel, simplesmente usando pano, sem produto químico nenhum, sem nem água. Eu só limpava usando pano e desenhei milhares de crânios que depois foram lavados pela prefeitura. É interessante você falar sobre isso, Alexandre, porque mesmo a gente que passa todo dia no mesmo lugar, a nossa vida é tão corrida que a gente não presta atenção em coisas simples como isso, né? Como essa poluição que está todo dia na nossa cara, literalmente. Alexandre, a Sim. exposição integra uma versão tátil completa para pessoas com deficiência visual. Qual a importância para você de tornar a arte acessível dessa forma? Larissa, eu tenho que te dizer isso, né? Fazer arte e cultura não é fácil em nenhum lugar do mundo, né? No Brasil, que é um país, né, que não tem o entretenimento que às vezes países de primeiro mundo têm, né? Se torna ainda mais difícil. Mas é muito bonito quando a gente tem um patrocínio como o que a gente teve da Chiesi do Laboratório Fleury, né? E o apoio, obviamente, da Lei Rouanet para fazer algo usando o recurso público, mas para poder fazer uma entrega desse porte. Então te digo que assim, o nosso xodó da exposição é de fato a exposição que ocupa a Biblioteca Braille do Centro Cultural São Paulo, e ela é exatamente uma versão tátil de tudo que a gente tem na exposição para os videntes, né? Ou seja, ela é uma versão de acessibilidade, não só com objetos táteis, mas também com audiodescrição, e ela tá super bonita. Eu diria até que para as pessoas videntes também vale a visita, porque você tem esses objetos táteis que também são visuais e que são muito interessantes de interagir com ele. E mais do que tudo, para conhecer a Biblioteca Braille do Centro Cultural São Paulo, que é a maior biblioteca Braille da América Latina, né? Então a gente tem muita... Eu sempre falo muito bem do Centro Cultural São Paulo, né? E acho que é uma ágora mesmo, como o Adelaide, que é a pessoa de artes visuais lá disse. Ele é uma ágora e eu frequento o Centro Cultural desde que eu era menino, sabe? Desde que eu era grafiteiro lá com 13, 14 anos, eu já ia até o Centro Cultural. Então é uma honra estar nesse espaço e é uma honra ocupar todas essas áreas, incluindo a Biblioteca Braille, com essa versão acessível da exposição.
Que legal. Alexandre, como você mesmo já disse, o seu trabalho aborda o impacto da poluição de maneira artística e também, óbvio, né, como denúncia social. Como que você vê o papel da arte nessa questão socioambiental? Larissa, assim, as artes que eu aprecio, elas são muito conectadas com o nosso tempo, né? Ou mesmo com o tempo em que elas estiveram. Então, eu admiro artes que são críticas, né? E admiro artes que refletem o tempo em que elas estão, né? O tempo que elas vivem. E acho que isso é muito importante e acho que esse é o papel da arte na minha maneira de ver. Não gosto de artes excessivamente comerciais, não gosto de artes que atendem a interesses do capital, por exemplo, nesse mundo que a gente está vivendo hoje. Acho que é um mundo desigual, acho que é um mundo com uma série de problemas, né? A entrevistada anterior falou, eu estava assistindo a programação de vocês aqui, e a gente tem questões, né, sociais, questões ambientais. Eu acredito na arte que reflete uma reflexão sobre esse tipo de problema, né? Que conduz a humanidade a um lugar melhor. Nessa exposição do Centro Cultural São Paulo, eu tenho o privilégio e a honra de fazer uma parceria com o Instituto Ar. O Instituto Ar é uma ONG que pesquisa a poluição e que divulga os dados da poluição. Então, todas as obras que nós temos na exposição, elas são a minha trajetória de 20 anos trabalhando com poluição, associada a dados super importantes, dados científicos que retratam a gravidade do problema da poluição atmosférica, né, da poluição do ar. Nós temos, infelizmente, outras formas de poluição, né? A gente tem o microplástico, que também está no ar, a gente tem a questão dos mares, mas ali a gente tem um foco na questão da poluição do ar, sabe? Sim. Alexandre, a mostra também tem o mini documentário, né, que conta com depoimentos de especialistas e também com de artistas, como o Dom L, que já passou aqui também pelo Momento Cultural. O que esse diálogo entre arte, ciência e outras áreas representa para a sua obra, mas para você também pessoalmente? É isso, Larissa. Eu acredito que todos nós, né, todos nós temos uma responsabilidade em mudar a realidade que a gente vive, sabe? Acho que algumas pessoas são privilegiadas em relação a outras, né? Eu sou um cara que cresci numa periferia em São Paulo, mas mesmo tendo uma vivência de quebrada, vamos dizer assim, eu sei o quanto eu sou privilegiado. Isso só me mostrou o quanto eu sou privilegiado. E eu acredito que isso é uma responsabilidade. Se a gente tem algum tipo de privilégio, a gente tem que reconhecer esse privilégio e tem que trabalhar para que a humanidade seja um lugar melhor. Esse é, de fato, o papel da arte. É uma honra ter o Dom L nessa participação, né? O Dom foi um dos entrevistados do documentário e ele fala das questões nas questões respiratórias que ele teve ao chegar em São Paulo. Então, quando ele se muda para São Paulo, o quadro respiratório dele se agrava muito. E aí essa foi a nossa ponte para que ele fizesse, no meio do documentário, uma versão linda para a canção, para a música que antes se chamava Polugravura e que agora se chama Asfixia, usando uma letra, né, do Don L, nessa combinação da música instrumental com a levada, a interpretação do Don L. A gente tem também, na exposição, um mix feito pela Amanda Magalhães, então a gente conseguiu trazer para dentro da exposição, né? Foi uma ideia da Fernanda Couto, que é uma pessoa que participou da produção do projeto e fez várias outras, né, outras inserts, e ela sugeriu que a gente fizesse esse mix com a parceria com a Amanda Magalhães. Então a gente, na exposição, em loop, além do documentário feito pela Big Bonsai, nós também temos um mix, que é uma releitura musical feita pela Amanda Magalhães. Sim. Considerando o momento crítico da crise climática e também o que está em pauta agora, né, que é a COP30, qual que é o impacto que você espera que a exposição arte tenha na discussão pública e também no engajamento da sociedade? Larissa, sempre a mesma expectativa, né? Como eu disse, tem 20 anos que eu trabalho usando poluição como pigmento, né? Revertendo e convertendo a poluição e às vezes a própria mecânica da cidade em obra de arte. Por exemplo, eu tenho uma série que se chama Polografia e ela foi feita numa estrutura que eu criei que eu coloco direto nos escapamentos dos caminhões. Então eu faço uma impressão direta da fuligem saindo do escapamento e revelo crânios nessa impressão, né? Eu uso um método que seria como uma gravura de Rembrandt, só que para fazer uma coisa que usa a própria mecânica da cidade, a própria mecânica da poluição, para revelar esses crânios. É muito triste, né? Quando você, 20 anos depois, olha o cenário e ele se agravou. Essa é a realidade, né? E isso
para mim é muito frustrante. Então o documentário ele se chama E Quando Piorar, Piorar, assim como uma série de intervenções que eu venho fazendo nas calçadas em São Paulo, porque nós tivemos muitas notícias de termos respirado o pior ar do mundo no ano passado, final do ano passado. E desde então eu passei a me perguntar e a perguntar para as pessoas através dessas intervenções, e quando piorar, piorar? Eu acho que a gente realmente precisa se conscientizar, porque grande parte da população tem filhos, tem netos, e a gente tem agido em relação ao planeta de maneira muito egoísta. Né? A gente não está pensando nas futuras gerações. A gente faz material didático para os nossos filhos, faz conteúdo, né, de animação para os nossos filhos, dizendo os defensores da natureza e coisas desse tipo. Isso é super arrogante e é super irônico na medida em que nossa geração está destruindo o planeta com uma força terrível. Né? Eu acho que a gente precisa pensar de um jeito mais respeitoso, né, com relação ao planeta, mas também considerar as futuras gerações. Acho que os povos indígenas nos ensinam isso muito bem e a gente precisa ouvi-los mais, respeitá-los mais, que eles refletem essa importância do planeta, né, que é a nossa casa. Perfeito, Alexandre. E para a gente chegar no finalzinho da nossa entrevista, vamos de serviço agora. A exposição está no CCSP, fica em cartaz até dia 25 de janeiro, é isso mesmo? O melhor de tudo é gratuito. O que mais você pode falar? Então, dia 25 de janeiro é o aniversário de São Paulo, né? A gente teve essa honra aí com o Centro Cultural São Paulo de estendê-la até essa data. Dizer que a exposição ela ocupa o Jardim Luiz Teles, que é um espaço super central. Quando a gente chega, né, na entrada principal ali do Centro Cultural São Paulo, as obras estão ali, praticamente ocupando um espaço público, né? E a gente tem mais 2 estações onde estão os vídeos, que é na parte interna da biblioteca. E depois descendo a rampa ou pelo elevador, que para acessibilidade é mais fácil, a gente tem a versão tátil e audível da exposição também. Então, sim, está todo mundo convidado. Queria aproveitar, Larissa, para noticiar algo também. A gente tem lá adesivos sendo distribuídos pela Eli, que é a nossa monitora que está lá todos os dias. A gente tem cartões postais. E para os professores, basta apresentar o Olerite. A gente também vai ter um material didático com as minhas obras, que é uma faísca, né? É um material enxuto, mas com cartelas que podem ser usadas em sala de aula e com várias pílulazinhas mostrando diferentes possibilidades didáticas para diferentes disciplinas. Então, os professores que se interessarem, eu convido eles a visitar e procurem a Eli para ter acesso a esse material didático, tá bom? Que maravilha. Alexandre, deixa as suas redes sociais também para quem quiser saber mais do seu trabalho. Obrigado. É Alexandre Orion, né? Então, @Alexandre Orion no caso do Instagram, e pode também acessar www.alexandreorion.com. Orion é O-R-I-O-N, como a constelação, Alexandre Orion. Perfeito. Alexandre, muito obrigada e bom final de semana para você. Para você também, Larissa, eu que agradeço, viu? Boa noite para todos aí, para quem nos assiste também. Conversamos com Alexandre Orion, que é um artista multimídia.